Bem-vindo à vida depois da 38. Fala aí você, tranquilão? Eu de novo aqui, fazendo a minha otimização de tempo e usando a plataforma do metrô para fazer os vídeos aqui do canal. Então, meu bro, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu saltei de paraquedas, eu vou te contar por que eu fiz essa tida loucura e o quanto que isso mexeu na minha vontade de permanecer no desenvolvimento pessoal e de forma a ter muito menos medo sobre as coisas que eu tinha receio de fazer. Uma coisa muito prática, tinha um canal na NetGeo, no qual eu assistia sempre, e o quadro do programa chamava-se Mayday, Desastres Aéreos. E eu assisti aquilo por tanto tempo e tantas vezes, que aquilo foi entrando na minha cabeça de tal forma que eu passei a ter muito medo de aviões, porque era um programa totalmente voltado para os desastres aéreos. O porquê, quais eram os problemas mecânicos que aconteciam, as junções de problemas, como aquilo acontecia, e depois vinha toda a investigação do porquê que aconteceu. Eu passei a ter muito choque em relação a esses desastres aéreos. Comecei a ter medo de empresas que não investiam tanto na segurança dos aviões, e descobri também que a engenharia muitas vezes falhava com esses aviões. Mas isso foi um grande problema, porque aquilo que você pensa, você alimenta. Aquilo que você alimenta se torna meio que uma realidade na sua cabeça. E você passa a acreditar que aquele tipo de situação vai acontecer com você. Porque você está o tempo todo alimentando uma ideia, alimentando uma situação que nem sempre é a que vai acontecer. Mas por aí vai. Um belo de um dia, eu vi umas amigas e uns amigos planejando saltar de paraquedas. E eles falavam com tanta naturalidade de fazer aquilo que parecia muita loucura para minha cabeça alguém saltar de paraquedas. Porque além de voar, você ainda tinha o risco, depois que você saísse do avião, de que aquela bagaça tinha que abrir. Mas, passados alguns dias, eu vi eles comentando e falando tanto sobre os paraquedas e de forma que parecia ser uma boa diversão e que não tinha tanto risco assim. Mas eu fui lá, fiquei firme nas minhas ideias, não queria participar de um ato insano, um ato de loucura dessa, e pensei por um tempo que eu não faria isso. Mas eles acabaram me convencendo. Uma pessoa que nunca tinha voado porque não achava seguro. Muitas vezes eu andava distâncias enormes, mas eu ia de carro ou de ônibus, porque eu não me sentia seguro para ir de avião. E a questão não era nem a condição de voar, não era nem o preço da passagem. Até porque hoje em dia você consegue preços maravilhosos para você voar. Mas o que mais aconteceu foi quando eu tomei essa decisão de que eu ia saltar de paraquedas, era que eu estava numa fase da minha vida, eu estava me desenvolvendo como pessoa. E eu não podia deixar que um sentimento, um medo que assolava a minha mente, que estava realmente virando uma crença limitante, pudesse determinar aquilo que eu posso ou não posso fazer em relação aos meus objetivos de vida. E foi quando que eu fui no interior de São Paulo, uma cidade chamada Boituva, onde existem vários e vários saltos de paraquedas. E lá, cara, eu tive uma sensação muito louca, assim, de parecer que era meu último dia de vida, parecia que era umas loucuras, assim, sabe? Alguém que tem medo de altura, de avião, estar numa situação dessa, poderia estar vivendo os seus últimos momentos aqui na Terra. Tamanha era a minha crença limitante. Mas as coisas foram indo e eu vi diversos saltos acontecendo naquele lugar. E tipo assim, eu comecei a perguntar para as pessoas, comecei a questionar sobre a segurança que tinha aquilo. Comecei a perceber que
que aquilo era muito seguro, que um salto realizado com um instrutor, ele é um salto sem firula, um salto totalmente seguro. Existe um paraquedas de reserva, existem N procedimentos de segurança, porque o cara não vai fazer nenhuma manobra que seja atípica de se fazer com uma pessoa que nunca saltou. Então existe um procedimento muito rigoroso. Eu peguei, falei, porra, dá pra acreditar nessa parada aqui, eu vou subir nesse avião. Subir no avião, começou a subir aí, tipo, a 10 mil pés, e lá a 12 mil pés, na verdade. Eu via as casas, eu via tudo muito pequenininho, parecia Lego. E aquilo se tornou uma coisa muito doida assim pra mim. Eu lembro que quando chegou minha vez, eu fui me aproximando da porta, a porta do avião já aberta, e aquele vento todo entrando no avião, e eu comecei a sentir aquela sensação de impotência, de que eu não podia mais fazer nada, de que a minha realidade estava sendo mudada por uma decisão que eu tomei na minha vida. Foi muito louco que eu pensei, eu já tô aqui mesmo, eu não vou voltar com esse avião, eu vou descer exatamente da forma que eu me propus a fazer. E eu desci exatamente de paraquedas. Mas eu vou te contar toda a sensação que eu tive ao saltar de paraquedas. Coração já na boca. E eu me lembro que quando eu salto, o paraquedas ele não vai aberto, então você ganha uma velocidade absurda. E você percorre 6 mil pés em segundos. É loucura total. E você percebe o quanto a sua presença, o quanto você consegue perceber o ar batendo no seu rosto. Você esquece de conta, você esquece de problemas, você esquece de tudo, você só quer viver aquela sensação. A descida para você é uma sensação magnífica. Por exemplo, você não pensa nem na possibilidade do paraquedas não abrir, você não pensa nem na possibilidade de algo dar errado, você simplesmente quer viver aquela sensação e descer de forma magnífica e curtir toda aquela loucura. Quando eu estava já a 6 mil pés, a gente percebe que eles vão fazer movimentos diferentes e vai abrir o paraquedas. Quando abre o paraquedas, você toma aquele solavanco e você sente, nossa, isso abriu, deu tudo certo e as coisas aconteceram da forma que eu queria. Mas qual o significado disso para você? Naquele dia eu soltei por 2 vezes. Muitas vezes a gente alimenta na nossa cabeça aquela sensação de que algo te limita. Você coloca na tua cabeça algo que não é real ou que não vai acontecer com você, mas você, com esse preconceito de algo que te limita, você deixa aquilo te dominar e enraizar na tua vida a ponto de você não conseguir realizar nada. Seja o medo de fazer um investimento, seja o medo de assumir uma relação, seja o medo de buscar um novo emprego. Por exemplo, você está no emprego estável, no funcionalismo público, e você não tem coragem de sair, não tem coragem de buscar uma nova estratégia de vida para você, porque você não tem medo, você não tem coragem de sair da sua zona de conforto. Então, o meu maior aprendizado que eu tive saltando de paraquedas é de que ou você se arrisca e tenta algo novo e tenta fazer alguma coisa que possa te edificar como ser humano, ou você vai viver abarrotado de crenças e nunca vai sair desse resultado medíocre que é a grande maioria das pessoas, que não arriscam nenhum passo sequer para buscar algo novo, para buscar um crescimento financeiro, buscar o desenvolvimento pessoal e ser alguém que possa fazer a diferença, não só para ela, como também para as pessoas que a enxergam daquela forma. Então esse é o maior recado. Não estou pedindo para você saltar de paraquedas, mas se você tem um medo, você tem uma fobia, se você tem medo de montar o teu próprio negócio, se você tem medo de investir na bolsa de valores ou de fazer qualquer coisa desse tipo, cara, estuda, aproveita as opções, coloque isso como sendo um objetivo de vida, de se arriscar mais. E lembre-se até daquela música do Titãs, eu devia ter arriscado mais, a ter errado mais, ter visto o sol se pôr. Pensa mais ou menos nessa tese e siga teus passos, siga o teu caminho e não desista nunca dos seus sonhos, beleza? Esse é o grande recado do Ed. Se inscreva aí no canal, deixa seu joinha, faça os seus comentários, me siga lá no Instagram, eu sempre estou postando coisa legal e a gente se vê. Abraço!